Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 26 de fevereiro. Está acabando o mês de fevereiro, gente. Já estamos indo para o terceiro mês do ano. A partir de semana que vem, terça-feira, já começamos o mês de março, né? Sábado da sétima semana do tempo comum. Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos 10, 13 a 16. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. O texto de hoje mostra muito bem a relação de Jesus com as crianças. E o mais, a importância que ele dava às crianças. As crianças, elas têm o quê? O coração puro. Elas não criam barreiras como os adultos para a mensagem do Evangelho. Portanto, evangelizar as crianças é evangelizar seres humanos que não criam barreiras para a ação de Deus, que são, entre aspas, inocentes. Lógico que estamos falando de crianças da época de Jesus. Muita coisa mudou na história da humanidade, mas as crianças continuam sendo crianças. Por mais que hoje elas tenham perdido um pouco da sua inocência diante de tanta porcaria que a gente vê hoje na internet, na televisão e por outros meios de comunicação, elas ainda criam menos barreiras à ação de Deus do que os adultos, né? E o reino de Deus é justamente de pessoas que se comportam como elas. Lembremos de algo muito importante. Jesus falou que para entrar no reino dos céus temos que entrar pela porta estreita. E quem passa pela porta estreita? A criança. O adulto não passa, a criança passa. Então aquele que age como uma criança, no sentido de que é humilde, não é soberbo, não é arrogante, consegue ouvir a voz de Deus. Aquele que age dessa forma, aquele que acredita, a criança, por exemplo, a criança você fala, fulano pode voar, dependendo da idade dela, ela acredita. Por quê? Ela não tem maldade. Então, aquele que não tem maldade entra no reino dos céus. Passa pela porta estreita, como uma criança. Por isso que Jesus sempre protegia as crianças. Por isso que os piores crimes que a humanidade pode cometer são contra crianças. E isso, inclusive, dentro da igreja. Vemos em relação à questão da pedofilia, que para mim é um crime abominável. É uma quebra de confiança. E é algo que realmente tem que ser extirpado da nossa igreja. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a criança é o protótipo do verdadeiro discípulo. Aquele que é humilde, aquele que é inocente, aquele que busca viver o Evangelho e que não cria barreiras para a voz de Deus em seu coração. Todos nós somos chamados a voltarmos a sermos crianças para poder entrar no reino dos céus. Lembramos do diálogo de Jesus com Nicodemos. Aquele que não renascer da água e do Espírito, o batismo, não entrará no reino dos céus. Renascer é tornar-se criança de novo. Todos nós temos que renascer. Todos nós temos que nos tornar crianças de novo para poder alcançar o reino dos céus. Ou seja, é aprender a viver de acordo com o Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, encerramos essa semana. Um bom final de semana a todos e nos vemos novamente, melhor dizendo, desculpe, na próxima segunda-feira. Um bom final de semana, que Deus abençoe e um grande abraço. Tchau.